Essa noite eu quero falar um pouco sobre o DNA do Nazireu. De fato, como você acabou de ouvir ou de ler, existiu tempo em Israel em que a nação se desviou muito do Senhor. E nesses momentos, parece que Deus levantava homens, e eu quero falar aqui, jovens, como você, jovens como essa pessoa que está ao seu lado, jovens como essa pessoa que está à sua frente ou atrás de você, jovens que tinham um papel, jovens que tinham uma missão, jovens que tinham um chamado. Esses jovens não se apropriavam meramente de um título, mas eles eram agora de um estilo de vida chamado Nazireu. Repete comigo, Nazireu. Fala pessoal com o seu lado, Nazireu. Ela fala assim, não é narizeu. Nazireu. Em tempos em que as trevas espirituais e a nação de Israel, ela vivia em momentos de declínio moral, prostituição, imoralidade, impureza, perversão. Parece que Deus se agradava em levantar alguns homens, alguns jovens. Esses jovens, eles tinham que abrir mão de alguma coisa. Esses jovens tinham que voluntariamente, alguns deles, outros por determinação divina, esses jovens tinham que, parece que, se abster de algumas coisas. Coisas essas que faziam parte da sua juventude, tão normais na vida de outros, mas que para eles, a partir de agora, passa a ser anormal. Eu queria que você prestasse bastante atenção, queridos, porque hoje nós vamos conhecer um pouco sobre esses nazireus. E ele vai ser um estudo aqui. Eu queria que você refletisse nessa noite, porque o desafio da vida desses nazireus tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida também, ainda hoje. Para começar, eu começo citando o texto de Amós, capítulo 2, versículo 11, que eu gostaria que você lesse junto comigo. Vamos todos juntos, vamos lá, está projetado no telão. Vamos lá? Vixe, isso aí não é jovem não, pelo amor de Deus, vocês são velhos, velho. Vocês têm quantos anos? 52, é isso? Aí, vamos lá, vai, 1, 2, 3 e... alguns dos seus filhos, e depois alguns dos seus jovens. Ele está falando sobre o chamado de alguns para serem profetas, de outros para serem nazireus. Esse nome Nazireu, quando nós olhamos um pouquinho a raiz dele, hebraica, você vai encontrar dois nomes para isso. Primeiro o nome Nazar e depois o nome Nazir. Esses dois nomes, se você ajuntar o significado deles para a palavra Nazireu, você vai ter que Nazireu era alguém separado por Deus dos padrões comuns, elevado por Deus e consagrado a Deus para refletir a glória de Deus. Tem isso aí, querido, no Data Show? Acompanha comigo aí, tá? Tem isso aí depois do significado? Ou não? Não coloquei esse aí, João? Eu vou ler novamente aqui. Nazireu era alguém separado por Deus dos padrões comuns, elevado por Deus e consagrado a Deus para refletir a glória de Deus. Agora você pode falar junto comigo que eles encontraram. Vamos lá? Nazireu era alguém
Era Deus quem separava. Em alguns momentos, era o próprio ser humano também que poderia fazer esse voto. Mas independente se era o ser humano ou não, era Deus quem separava. Era Deus quem elevava esses jovens a um padrão fora do comum, acima do padrão normal. Era Deus quem conduzia esses jovens, e esses jovens viviam para a glória de Deus. Haviam dois tipos de nazireus. O primeiro deles era o nazireu vitalício, por determinação divina. Ou seja, alguns deles cumpriam esse voto durante a vida toda, desde que nasciam. Eram consagrados pelo próprio Deus, desde que nasciam, a Ele mesmo, até o final de suas vidas, sem uma opção de renúncia. Existem 3 casos específicos no Antigo Testamento sobre esse tipo de voto. Primeiro, eu destaco o jovem Sansão. Sansão foi separado por Deus no ventre da sua mãe. E Sansão teve um ministério fantástico, porém, ele foi um homem, um rapaz, um jovem, que não aguentava, que não conseguia segurar os seus impulsos sexuais. Na palavra mais comum, e desculpa usar essa expressão, Sansão não podia ver um rabo de saia. Sansão não se aguentava. E foi exatamente por isso, ou uma dessas razões, que Sansão, infelizmente, jogou fora o privilégio de atuar como nazireu durante a sua vida. O texto de Juízes capítulo 13, versículo 5, que será projetado, acompanhe comigo no telão, diz assim: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela que é a mãe de Sansão, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O texto fala sobre essa separação que Deus faz de Sansão desde o ventre da sua mãe. O segundo caso no Antigo Testamento é Samuel. Samuel foi consagrado por Ana, sua mãe, desde o seu nascimento também. Muito parecido com o caso da mãe de Sansão, porque tanto a mãe de Sansão quanto Ana, que era mãe de Samuel, não podiam ter filhos, mas Deus concede um milagre a essas duas mulheres. Elas têm os seus filhos e elas consagram os seus filhos. Ana consagra Samuel, e Samuel, gente, ele se torna um dos homens, um dos jovens mais importantes na história de Israel. Até o período de Samuel, nós estamos vivendo o período dos juízes, e você bem sabe de que a nação se afastava do Senhor. Deus permitia uma perseguição dos seus inimigos, a nação sofria, a nação se voltava para Deus,
diante do seu sofrimento, Deus levantava um libertador, que libertava o povo de Israel. Mas logo aquela geração passava, o povo se esquecia, os jovens eram mente fraca, esquecidos demais, se esqueciam do sofrimento de seus pais, voltavam a pecar, se afastavam do Senhor. Deus permitiu a perseguição. Esse povo já não suportava mais os seus inimigos. De repente eles se voltavam para Deus, e Deus ouvia a sua oração, e lamento, e choro, e pranto, e Deus enviava um libertador. Esses libertadores eram chamados de juízes. Samuel foi o último dos juízes. Samuel foi um profeta. Samuel foi um sacerdote. Mas a base que estruturava os seus ofícios era a sua consagração desde criança. O ministério profético, o ministério sacerdotal, o ministério de juiz não seria absolutamente nada se Samuel não fosse um jovem consagrado a Deus. Samuel é tão importante, queridos, que no final do período dos juízes, a nação clama por um rei, e é o próprio Samuel que unge, sob orientação do Senhor, o primeiro rei em Israel, chamado Saul. Por erros e pecados, Deus rejeita Saul e a sua descendência, e Deus agora vai levantar um rei segundo o seu coração, e é também dado a Samuel o privilégio de ungir a Davi, aquele que seria rei em Israel. Esse sim, o rei e o homem segundo o coração de Deus. O terceiro jovem que eu destaco, agora na transição do Antigo para o Novo Testamento, se chama João Batista. João Batista também foi um jovem extremamente esquisito. Ele era diferente de todos os padrões da sua época. João Batista, a começar pela sua alimentação, um camarada que comia gafanhoto e que bebia mel silvestre diariamente, que corria para o deserto e ficava gritando para nada, mas que atraía multidões até ele. Esse jovem só pode ser muito esquisito. Mas João Batista, ele nasce 6 meses antes de Jesus. João Batista, ele é um jovem consagrado a Deus pelo próprio Senhor, ainda na sua mãe. E João Batista se torna aquele que vai abrir o caminho para Jesus. É a voz que clama no deserto: prepare o caminho do Rei, do Senhor. É aquele a quem as pessoas chegavam e diziam: cara, você só pode ser Elias, você veio do Antigo Testamento. Você é Jeremias, você veio do Antigo Testamento. Não sei se é você é Moisés. Nós estamos falando de vultos, homens importantíssimos na história de Israel. E de repente ele falava: eu não sou, mas tu és o Cristo então, o Messias que podia vir, que estava prometido. Ele falou: eu não sou isso, e eu nem sou digno de desatar, de desamarrar as sandálias que ele calça. Convém que ele cresça e que eu diminua. É João Batista que batiza Jesus no Jordão, mas antes de batizá-lo, declareis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João Batista a quem a Bíblia atribui que não há nenhuma pessoa nascido de forma natural, de homem e mulher, maior do que João Batista. Era João Batista que se vestia de pele. É João Batista que comia gafanhoto e bebia mel. Mas é João Batista, esse camarada esquisito pra caramba, completamente demodê para os padrões da sua época, mas que faz toda a diferença
João Batista, Samuel, Sansão. Jovens nazireus. Nós estamos pensando ainda sobre o DNA do nazireu. E eu quero ler com você agora Números capítulo 6, porque se por um lado nós temos esses jovens que eu acabei de dizer para vocês, com um chamado vitalício, determinado por Deus, Números capítulo 6 vai falar sobre aqueles jovens nazireus, voluntários por uma decisão pessoal. Preste muita atenção. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá de se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer nem passas, né? Aquilo que você só come no Natal. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Se nós todos fizéssemos esse voto, nós íamos quebrar o salão de cabeleireiro do Tuti. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Interessante porque o texto de Números capítulo 6, ele fala sobre uma decisão pessoal e voluntária de jovens que queriam se separar, se consagrar como nazireus. Esse texto de Números capítulo 6, ele é anterior a todos esses 3 jovens que eu citei para vocês. Esse texto aqui fala sobre o desejo. Se algum jovem quisesse se consagrar durante um período, com início, meio e fim, ao Senhor, esse jovem deveria se consagrar a Deus, se santificar a Deus, se separar para Deus, e durante esse tempo, ele não poderia fazer 3 coisas. O texto fala, querido, que o voto de nazireu era um voto de separação e consagração a Deus. Repete comigo: o voto de nazireu era um voto especial de separação e consagração a Deus. Você sabe o que é isso? É o tema do seu último acampamento: santidade. Santidade nada mais é do que separar-se para Deus, consagrar-se a Deus de forma especial para Ele. O texto fala sobre 3 obrigações especiais que envolviam o chamado de nazireu. Primeiro, ele fala sobre a abstinência de vinho ou de qualquer bebida fermentada. Engraçado que o texto diz que ele não podia comer nem passas, nem casca, nem uva, não podia comer nada disso. Por quê?
Porque geralmente o vinho ou a bebida fermentada, o que causa numa pessoa? Em nossa sociedade, separação, né? Brigas dentro de casa, não é verdade? Quantos lares hoje não estão destruídos por causa da bebida, por causa de outras bebidas fermentadas, destiladas e produzidas, não é verdade? O segundo voto, segunda parte, ou segunda obrigação, era jamais cortar o cabelo da cabeça. Jamais, Tuti. O camarada não podia, ele tinha que deixar crescer o cabelão. Não é verdade? Se tivesse um cabelo liso, né, tranquilo, né? Agora, se tivesse o cabelo igual do pastor Daniel. Mas era a consagração. Era necessário. Agora, o cabelo, ele era como a aliança para o casamento. O cabelo sem cortar era o sinal exterior da consagração interior. Era semelhante ao batismo. Era semelhante ao que uma aliança representa para uma família, um casal. Não é isso, não é esse instrumento aqui, ou essa aliança aqui, essa daqui, que sustenta o relacionamento. É a aliança feita aqui, em Deus, que sustenta qualquer relacionamento. Eu aprendi algo muito interessante com o pastor André no casamento do Henrique da Geise. Ele usou a seguinte frase: não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. Deus nos ama, porque Ele tem uma aliança comigo e com você. A aliança feita essa, no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém, jovem? A terceira obrigação era nunca se aproximar de nenhum cadáver. Por que isso? E olha que se morresse pai, se morresse mãe, se morresse irmão, irmã, ele está falando sobre parentes mais próximos possíveis, familiares, a pessoa não poderia se aproximar, quanto mais tocar em um cadáver. Desculpa, querido. Mas você é um cadáver, não é? Você não foi crucificado em Cristo Jesus? Eu e você não somos cadáveres ambulantes aqui, anda. Mas, queridos, por que não podia tocar num cadáver? Na lei de Moisés, uma pessoa que tocava num cadáver ficava impura durante 7 dias. Por isso o texto diz que não pode tocar num cadáver para não ficar impuro. 3 votos: não tomar vinho ou bebida fermentada ou se envolver com uvas, não cortar o cabelo como sinal, como aliança, como símbolo da aliança de consagração ao Senhor, e não tocar em nenhum cadáver. Se você observar a história de Sansão, você vai perceber que ele caiu nessas 3 coisas. Com um coração disposto a qualquer coisa para ter uma mulher. Sansão toma vinho porque ele participa de uma festa. Sansão toca num animal morto. Havia mel naquele cadáver, depois de algum tempo, na ossada daquele cadáver. E Sansão, por Dalila, tem o seu cabelo cortado. Interessante como o texto mostra, de que primeiramente ele toma vinho, depois ele toca num animal, e por último ele tem o seu cabelo cortado. Se engana quem pensa que a força de Sansão estava nos seus cabelos. A força de Sansão nunca esteve nos seus cabelos. O cabelo de Sansão tão somente era o sinal da sua aliança. Mas apesar de Sansão ter uma aliança, um sinal de aliança nos seus cabelos,
e por ter esse voto de Nazireu, pela atuação do Espírito de Deus que o capacitava, Sansão nunca teve em seu coração, até poucos minutos antes da sua morte, a sua vida completamente consagrada ao Senhor. Jovem, a nossa aparência não transforma a nossa essência. O nosso exterior não tem a capacidade de mudar o nosso interior. O nosso comportamento religioso não nos faz mais espirituais. A nossa roupa não nos faz mais espirituais. O nosso cabelo não nos faz mais espirituais. O nosso linguajar evangeliquez não nos faz mais espirituais. O que nos aproxima do Senhor é a nossa essência, é aquilo que nós permitimos que Ele faça em nós, de dentro para fora, e não aquilo que a religião quer fazer em nós, de fora para dentro. Eu continuo a mensagem de hoje, queridos, dizendo e falando sobre um detalhe interessante. Preste muita atenção. Durante um bom período no Antigo Testamento, parece que foi dado o privilégio à tribo de Levi, a alguns homens que eram consagrados como sacerdotes, de se aproximar do Senhor, ou pelo menos de representar o povo nos sacrifícios, na adoração. Esses homens, pelo seu ofício, preste atenção, por causa da sua responsabilidade, eles tinham que viver uma vida consagrada ao Senhor. Por exemplo, no dia da expiação, que era um dia, durante um ano inteiro, em que o sacerdote adentrava no Santo dos Santos, se ele tivesse com pecado em sua vida, não confessado ao Senhor, se ele entrasse em pecado naquele lugar, ele seria fulminado pela glória de Deus. É por isso que o sacerdote, nesse dia, ele entrava, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o lugar mais profundo do templo, do tabernáculo, posteriormente do templo, com uma cordinha amarrada no seu tornozelo. Ele ia lá dentro do Santo dos Santos e ele sacrificava. Por que ele entrava com uma cordinha? Porque se ele morresse, nós puxávamos ele. Parece que essa intimidade com Deus, sabe, dada pelo Senhor aos sacerdotes, se torna não somente agora restrita à tribo de Levi, a tribo de Levi, aos levitas e também aos sacerdotes, mas agora, através do voto de Nazireu, ou através dessa possibilidade, parece que Deus estende a toda a nação, a todas as tribos, não o ofício sacerdotal, mas o privilégio, que era um dos maiores privilégios do sacerdote, que era essa íntima comunhão com Deus, essa íntima consagração a Deus, de tal forma, preste atenção, que o voto do Nazireu, em um certo sentido, prefigura o sacerdócio de todos os santos, que eu e você hoje temos o privilégio de ter. Porque em Cristo Jesus, todos nós, tribo, raça e nação, idade, cor, sobrenome, condição social, econômica, independente, aqueles que todos nós que estamos em Cristo Jesus, somos feitos sacerdócio real, de acordo com Pedro, e temos acesso a Deus, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Cristo Jesus, podemos orar a Ele, Ele nos ouve. Você não precisa do pastor, obviamente que a gente faz isso com o maior amor e carinho, e eu amo fazer isso, mas você pode na sua casa, não necessariamente sendo intermediado pelo pastor, você pode acessar o Santo dos Santos, com toda a intrepidez e ousadia, através da oração, e viver uma vida consagrada ao Senhor, e viver para Ele, amém? Eu gosto muito
daquilo que Lou Engle escreve nesse livro, O DNA do Nazireu. A mensagem de hoje, ela tem como inspiração esse livro aqui. No entanto, no voto do Nazireu, preste atenção, Deus abria a porta a qualquer um, homem ou mulher, de qualquer tribo, que quisesse ser tão radical na devoção e estar tão perto de Deus quanto os sacerdotes. A única qualificação era ter um coração que o desejasse intensamente. A consagração do Nazireu não estava reservada a um clube de elite ou a alguns seletos, mas era um convite aberto a qualquer um que tivesse um coração desesperadamente faminto por Deus. Ninguém era excluído ou desqualificado pelo que eram. Qualquer um poderiam escolher voluntariamente o lugar de proximidade sacerdotal, não o ofício, mas o lugar de proximidade sacerdotal, fazendo e vivendo na prática do voto nazireu. Devido à sua descendência tribal, os levitas eram colocados na obrigação religiosa de se portarem como aqueles que ficavam especialmente eu não entendo muito bem o que ele está dizendo aqui, mas eu vou ler, especialmente noivos com Deus em nome da nação. Mas, esquece essa parte um pouquinho que eu ainda não consegui entender isso aqui. Os nazireus espontaneamente, alegre e voluntariamente se aproximavam da separação e condição de vida sacerdotal devido a uma operação interna da graça do Espírito. A ordem, não sei se vocês vão entender, mas eu já expliquei anteriormente, dos nazireus prefigurava, em certo sentido, o sacerdócio dos crentes no Novo Testamento. Jovem, eu quero fazer uma pergunta hoje, depois dessa apresentação aqui. Agora vamos deixar de informação e vamos começar a tratar o nosso coração. Porque a informação, se não sair daqui para cá, não tem muito proveito. Ela tem que deixar de ser meramente informação e tem que descer para cá para causar transformação. E para isso nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra em nossa vida e nos conduza nesse processo agora em nome de Jesus. Preste atenção, querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem seriam hoje os nazireus do século 21? Nós já não estamos mais sobre a ordem da velha aliança. Nós já não estamos mais sob a lei de Moisés, fria, que não conduzia à salvação, mas evidenciava o pecado. Nós não estamos mais sobre isso. Agora nós estamos debaixo da lei do Espírito. Agora nós estamos sob o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. A pergunta é: quem seriam hoje os nazireus do século 21? Não esse tipo de nazireu que se abstém de vinho. Nós não estamos falando do tipo de nazireu que não toca em cadáver ou que não corta o seu cabelo. Mas eu posso garantir hoje para você que Deus ainda está à procura e levantando nazireus na nossa geração. Quem são esses? Primeiramente, querido, esses nazireus são jovens que se consagram voluntariamente a Deus. São jovens como eu e como eu, 37 anos, ainda é jovem, né, o Ademir? Depende do ponto de referência, né, querido? Por exemplo, diante de você eu sou uma criança, não é verdade, meu amor? Né? Você já tem um estilo nazireu, assim. Mas jovens, pelo menos em espírito, como nós, que voluntariamente entendem o chamado de Deus, que compreendem o toque do Espírito e que dizem: sim, Senhor. Jovens que queiram consagrar-se ainda mais a Deus, jovens que não estejam satisfeitos com uma vida medíocre,
Jovens que não estejam satisfeitos com uma vida que não preenche, que é aquela vida que as suas amigas na escola que não conhecem a Cristo têm, que é aquela vida que seus amigos na escola que não conhecem a Cristo têm. Parece muito bonito, mas não preenche. No final de hoje eu vou contar uma história para você, e você vai se lembrar do que eu acabei de dizer agora. Segundo, jovens que desejem um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Ele, que não simplesmente se satisfaçam em ser um parasita espiritual de outra pessoa, como o pastor Fernando pregou na semana passada, que simplesmente não se satisfaçam em viver a base daquilo que o pastor está dizendo, mas que leem e buscam na sua palavra, que oram em sua casa, que fazem aquilo que Jesus Cristo diz, que fecha a porta do seu quarto e para de fazer desse quarto um centro de macumba, onde você vê de tudo dentro do seu computador, mas você não se prostra diante de Deus. Você faz do seu quarto um lugar onde você vê de tudo de errado. Você faz desse lugar um lugar onde você cultua a sua aparência na frente do seu espelho. Você faz desse lugar tudo menos o lugar do secreto com Deus. Terceiro, jovens que sonhem fazer grandes coisas para Deus, que sonhem consagrar-se ao Senhor, que sonhem viver para Deus, ter um relacionamento com Ele, mas que acima de tudo também digam: Senhor, eu quero fazer grandes coisas para o Senhor, porque eu tenho um Deus grande e Deus pode fazer grandes coisas através da minha e da sua vida também. Quarto, jovens que vejam o mundo real com os olhos espirituais, jovens que entendam a atuação de Deus, jovens que não somente observem como Geazi, o discípulo de Eliseu, o exército cercando a cidade, mas jovens como Eliseu, que viam um grande Deus, que contemplou um exército de anjos, que era muito maior, muito mais importante, muito mais capaz. Jovens que observem as coisas não somente com os olhos humanos, mas que olhem como Jesus olhou e como Ele via as multidões e as contemplava como ovelhas sem pastor. Jovens que não vejam aquela menina imbecil, idiota, que senta do seu lado na escola, simplesmente como uma menina imbecil, idiota, mas que vejam aquela menina aos olhos de Deus, como uma menina amada pelo Senhor, preciosa aos olhos de Jesus Cristo. Ela pode ser tida como imbecil, idiota por todo mundo, mas não para você, porque você não olha como os outros olham, você olha e vê com os olhos de Deus. É esse tipo de jovens nazireus que Deus está procurando hoje. Quinto, são jovens que façam a diferença por serem diferentes, e não por serem iguais, porque os jovens que são iguais não fazem diferença nenhuma. Estude a história da igreja cristã, e você vai perceber que todos os grandes nomes da história, que fizeram a diferença em suas nações, países, seus estados e cidades, todos eles, quase que sem exceção nenhuma, nunca foram jovens normais. Jovens que ousem dizer sim a Deus e não ao mundo. Quando eu estou falando aqui, eu estou dizendo ao pecado. Que ousem dizer não ao relacionamento sexual antes do casamento. Que ousem dizer não a um vício, a um cigarro. Que ousem dizer não a uma cola. Que ousem dizer não a uma roupa que não reflete a glória de Deus, apesar de apresentar o seu corpo.
Jovens que ousem dizer não à idolatria do dinheiro e que queiram viver completamente consagrados ao Senhor. Esses são os nazireus que Deus está procurando hoje. Mas não somente o tipo de jovens que Deus está procurando, mas a esses que aceitam o desafio. Esses jovens vivem o privilégio, grandes privilégios com Deus. Primeiramente, eles vivem o privilégio de consagrar-se integralmente ao Senhor. Porque esses jovens esquisitos que não cortavam o cabelo, esses jovens esquisitos que não bebiam, portanto, muito provavelmente se abstinham de muitas coisas que a sociedade da sua época oferecia. Esses jovens que, por não tocarem e não se aproximarem em cadáver, muitas vezes tiveram que se abster, inclusive, de velório dos seus próprios parentes. Que tiveram que se abster afetivamente, socialmente, que tiveram que, inclusive, abster a sua aparência, feios diante do mundo, mas lindos diante de Deus. Jovens que se assemelhavam a Jesus, conforme Isaías capítulo 53 diz: nele não vimos aparência que nos atraísse, porque a sua aparência não havia beleza aos olhos humanos, mas a sua vida agradava a Deus. O segundo privilégio é o privilégio de servir humildemente a Deus. E se tem um exemplo de humildade nas Escrituras além de Jesus, esse alguém se chama João Batista. Se tem alguém que escalou os degraus da grandeza além de Cristo, esse alguém foi João Batista, que escalou diante do Senhor os degraus da humildade e se tornou pequeno e esquisito diante dos homens, mas grande diante de Deus. Esses jovens tinham o privilégio de serem poderosamente usados por Deus, de servir a Ele, de consagrar-se a Ele, mas também de serem usados pelo Senhor. Como o pastor Tiago gosta de falar, de serem aquela ferramenta que funciona, aquela peça que se encaixa. São esses os jovens que Deus está procurando, querido. Jovens que tenham o privilégio de experimentar a atuação e a intervenção de Deus. Como Samuel, que viu Deus agindo em sua nação. Como João Batista, que viu Deus agindo através do enviado Jesus Cristo. Como Sansão. Wesley, se tem um jovem que não cumpriu o seu chamado durante a sua vida toda, o seu chamado de Nazireu, esse alguém foi Sansão. Sansão só fez burrada. Sansão viveu tão afastado do Senhor. Sansão alimentou tanto sua carne, queridos. Sansão achava que realmente o prazer de uma noite de relacionamento com qualquer mulher, que ele nunca teve esposa, qualquer mulher, ele achava que isso realmente traria a ele satisfação. Sansão encontrou alegria
nas festas e na bebida. Sansão estava desesperadamente com fome quando ele encontra aquele mel numa carcaça de um leão morto. Sansão é aquele que se deita e se delicia no colo de Dalila, que brinca com Deus e que tem as suas forças roubadas. Mas Sansão, no final da sua vida, a palavra do Senhor Deus diz que ele vira motivo de gozação dos filisteus. Eles prendem Sansão quando seu cabelo havia sido cortado. Seu coração antes disso já não estava mais no Senhor. Eles furam os olhos de Sansão. Sansão passa a trabalhar e rodar um certo moinho. Eles brincam, eles usam Sansão para alegrar. E eles estão em um salão grande, com colunas altas, que sustentavam aquele lugar, aproximadamente 3.000 pessoas ali. E Sansão, com seus olhos vazados, servindo de escárnio, zombado. Seus cabelos começam a crescer e talvez eles não percebem. Mas mais do que o seu cabelo, o seu coração se volta para Deus. E ele pede ao Senhor: Deus, me dê mais uma chance. E diz a palavra do Senhor que ele pede a um menino que o coloque perto das colunas daquele lugar. E apesar do seu cabelo não estar mais tão grande, o que fazia diferença não era o tamanho dos seus cabelos, mas a força do Espírito de Deus que atuava em sua vida. Sansão derruba aquelas colunas. E a Bíblia diz que Sansão matou mais pessoas na sua morte, mais filisteus, inimigos de Israel na sua morte, do que quando ele esteve em vida. Mas infelizmente, um dos que morrem naquela fatídica tarde é esse jovem chamado Sansão. Queridos, esse estudo sobre os nazireus nos fazem recordar um pouquinho e refletir sobre aquela velha máxima nas Escrituras que não muda de Gênesis a Apocalipse. Aquela que diz que primeiro Deus é em você e então Deus através de você. Primeiro Deus mudando a sua vida e depois Deus usando a sua vida. Jovem, quero dizer para você hoje à noite que pela lei do Espírito que habita em você, você também pode ser hoje um nazireu do século 21. Não daqueles que vão deixar de tocar em cadáveres, que vão deixar o cabelo crescer ou que não vão tomar suco de uva, mas daqueles que vão se consagrar ao Senhor, daqueles que vão buscar um profundo relacionamento com Deus, daqueles que terão prazer em Deus mais do que no mundo, daqueles que não vão se conformar com o pecado, daqueles que terão a sua vida completamente, como dizia David Brenner, consumida pelo Senhor.